Boa noite a todos que estão aqui conosco, que vão entrar aqui na live. Boa noite, vamos lá por ordem. Marcos Vinícius, boa noite. Gabriel, boa noite. O palestrante eu Boa sempre noite. deixo para o final para falar boa noite, muito obrigada. Professor Ricardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e de vir aqui no Micromeio compartilhar conhecimentos com a gente, né? Conhecimentos tão importantes. Eu queria dizer para vocês, meu nome é Janaína, para quem não me conhece. O Micromeio tem o objetivo de divulgar conhecimentos relacionados à microbiologia, né? A gente faz isso com amor, mas existem gastos, né? Então, a gente tem falado isso aqui, o Marcos sempre, quando abre a live, a plataforma, a organização em si do canal. Então, a gente fez a questão da pessoa ser membro do canal. Como é ser membro do canal? É só ir lá no YouTube, acessar, tá lá, seja membro, e vocês vão ver como vai ser membro. E quem for membro do canal tem direito ao certificado, que antes a gente dava o certificado para todos que assistiam a live. Mas ficou assim, vou falar a palavra insano, porque além do trabalho, né, executado de parar para enviar, muitas das vezes voltava para a própria pessoa ter colocado o e-mail errado, faltava alguma coisa, não é esse. Então, assim, a gente passou a selecionar quem é membro do canal tem direito ao certificado. Tá? Hoje a gente teve um membro que entrou, né? Muito obrigada, dona Ilcilena. Muito obrigada por se tornar membro do canal. E eu convido a todos vocês a conhecerem o canal. Vai lá no YouTube, verifique, as palestras ficam todas gravadas. E lembrando que a gente faz também com esse propósito, tá? Trazer o conhecimento científico de uma forma mais informal, onde vocês têm aqui o profissional próximo para vocês perguntarem o que vocês quiserem, né? E explorar o conhecimento hoje do professor Ricardo, que sabe muito. Então, hoje tem com a gente um convidado também, que é o Gabriel. Ele vai falar um pouquinho dele. E depois a gente passa a palavra para o Marcos Vinícius, que vai falar também, vai apresentar o professor Ricardo, e aí depois, professor Ricardo, o Micromeio é todo seu. Esse tempo também que a gente faz é o pessoal entrando, o pessoal que está se organizando, chegando de trabalho para entrar, que aí quando o senhor estiver falando, está todo mundo aqui na sala já, tá bom? Então, seja bem-vindo, hoje e muitas vezes. Gabriel. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite do Micromeio, né, para estar aqui mais uma vez. É um prazer para mim estar aqui com o professor Ricardo, Janaína e Marcos. Como a Jana já me apresentou, né, sou Gabriel, sou biomédico, trabalhamos juntos aí na área de vigilância sanitária, dentro da Fiocruz, e espero aí compartilhar desse conhecimento também e aprender muito nessa aula com o professor Ricardo. Marcos, a palavra é sua. Beleza. Boa noite a todo mundo. Doutor Ricardo, Gabriel, presença ilustre do NCQS aqui com a gente, Janaína, Gleidson dos bastidores, todo mundo que está online, 7h35 de uma quinta-feira, do Rio de Janeiro, estamos falando diretamente do Rio de Janeiro. Agradeço a todo mundo que está online. Quem não estiver online e for ver essa palestra depois, no YouTube, você vai poder ver a palestra do Dr. Ricardo em 5 línguas. A partir de meia hora depois do YouTube, quando estiver já gravado, você já pode acessar. Como a Janaína falou brevemente anteriormente, vire sócio. É um cafezinho, R$5. Você vira sócio atleta aqui do canal e permite com que a gente consiga manter essa plataforma em uso pelos próximos anos. A gente começou no meio da pandemia, já tem quase 4 anos, e pretendemos ficar mais alguns anos aí, até puder, né? Até a gente conseguir estar na plataforma para levar informação para todo mundo, ok? Doutor Ricardo, essa próxima 1h, 1h20 é toda sua. Mais uma vez, né, Jana, a gente está falando aqui da microbiologia industrial. Essa semana tá fervilhando microbiologia industrial. Ontem a gente falou a visão do engenheiro, hoje a gente vai falar a visão do microbiologista. Então, justamente todo mundo que trabalha hoje numa empresa, numa indústria, né, de invase farmacêutica ou mesmo alimentar, para poder aprender um pouco do paralelo que tem, né, com o controle dentro da própria empresa, vai ser interessante para todo mundo, com certeza. Tá bom? Doutor Ricardo, a palestra é toda sua. Bom, uma boa noite a todos. A Janaína, agradeço inicialmente pelo convite.
o Marcos, o Gabriel, que estão aqui conosco, e a todos aí presentes. Espero que seja um tema muito proveitoso e fiquem à vontade, de antemão, para participar, para interromper, para fazer as perguntas no chat, e aí, conforme o andamento, a gente vai conversando sobre o tema. Pode ir. Ok. Já está aqui a apresentação. Então, o tema que eu vou abordar aqui com vocês hoje é relacionado à microbiologia aplicada à avaliação da qualidade de produtos injetáveis. Mas antes de iniciar propriamente o assunto em específico, eu gostaria de me apresentar para vocês me conhecerem um pouco e entenderem a minha formação, a minha trajetória até os dias de hoje, o que eu trabalho, né, em específico, atualmente. Eu estou na Bahia, né, em Salvador, mas eu sou, até como o Marcos Vinícius estava falando, o sotaque ainda não me deixa mentir, né? Não Sou deixa. gaúcho, sou gaúcho do interior, então ainda o sotaque é mais forte. Eu ingressei na faculdade, na Universidade Federal de Santa Maria, em 2004, no curso de farmácia. E aí, já logo no começo, eu comecei a fazer estágio na área voltada a produto farmacêutico, medicamentos. Na época, nós tínhamos lá um centro muito forte, que foi centro de equivalência, depois de bioequivalência de medicamentos. Durante muitos anos, a gente foi Rébulas, que é da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos, né, habilitado pela Anvisa, e nós tínhamos parcerias com muitas indústrias. Então, o nosso fluxo de trabalho era um grupo grande, eram vários laboratórios, e o nosso fluxo assim era bastante grande. A gente trabalhava basicamente com produtos de origem biológica. Então, eritropoetina, somatropina, interferon, heparina. E aí, junto a isso, a gente fazia os ensaios de atividade biológica, muito na época, eram ensaios em vivo, em animais, depois foi migrando um pouco para os in vitro, cultura de células, mas sempre a microbiologia era atrelada junto, porque a maioria desses produtos são injetáveis. Então, se pegar, né, eritropoetina, interferon, somatropina, interleucina 11, a própria heparina, né? Então, além de fazer as atividades biológicas, a gente acabava fazendo a rotina, né, do próprio físico-químico e do microbiológico, que aí envolvia esterilidade, endotoxinas. Por serem produtos biológicos, muitas vezes a gente acabava fazendo o pirogênio em coelhos, né? Então, aí que, durante a minha graduação aí de estagiário, que eu acabei aprendendo e pegando um pouco dessa experiência na área de controle de qualidade, de produtos, eu digo produtos em geral, né? Produtos para a saúde, né? E aí, na sequência, eu acabei fazendo mestrado, doutorado. Eu fui também 5 anos terceirizado desse projeto, então eu atuei como profissional. Acho que isso também me deu uma boa bagagem, porque não era só aquela questão da pesquisa, da bancada. Então, tinha toda aquela responsabilidade de executar as análises e liberar laudos que um lote de medicamento, quantas milhares de unidades se tem, né? Então, a gente respondia muito a auditorias da própria Anvisa e das empresas que iam fazer as inspeções. Então, até digo para os alunos hoje em dia que o que eu acho do meu diferencial de formação é justamente essa vivência que em universidade a gente chama de prestação de serviço, né? Para o setor privado. Então, foge um pouquinho da questão da pesquisa, assim, né, basicamente, mas eu trabalhei muito com esse cunho da prestação de serviço. E aí, atualmente, acabei, então, fiz mestrado, doutorado, e aí surgiu a oportunidade aqui de um concurso na Federal da Bahia, que era bem na área, que era controle microbiológico,
biológico e o específico, que é o micro, né? Então, acabei prestando concurso aqui. Eu vim para cá em 2019, e então já fez 5 anos que eu estou aqui na UFBA, alocado no departamento do medicamento, e trabalho específico com controle de qualidade, e eu tento, né, perpetuar o que eu aprendi e dar continuidade às atividades que a gente exercia lá na Federal de Santa Maria. Hoje em dia o projeto lá se encerrou, meu professor se aposentou já, e até algumas das técnicas, dos ensaios, eu estou conseguindo dar continuidade aqui. A gente está com alguns parceiros, São Paulo, do Rio, e regional aqui. O regional pega muita parte de microbiologia, tanto para farmácia de manipulação, quanto para hospitais. Nós estávamos conversando nos bastidores agora, antes de entrar, a questão da água de diálise, que envolve toda a parte microbiológica mensal, que é exigido, e aí pega não só contagem de heterotróficos e coliformes, que é o corriqueiro para a água, mas endotoxinas. Então a exigência já é bem mais restritiva, né, nesse sentido. E também a gente tem observado muito aqui na questão regional o crescimento de farmácias de manipulação de estéreis, que já era permitido há muito tempo. A RDC 67 é de 2007, já tem lá os anexos que trata da manipulação de estéreis, mas era algo mais assim que a gente não via muito, justamente pela dificuldade que é de tu conseguir fazer uma manipulação estéril. Só que hoje em dia, com essa questão dos implantes hormonais, essa questão médica avançou muito, e também aí a necessidade de se preparar esse tipo de produto para a população, e são produtos, dispositivos que têm um alto valor agregado. Então, começou a surgir também aqui na região essa demanda com as farmácias de estéreis. Então, endotoxinas, esterilidade, validação de sanitizantes que eles usam nos processos de asepsia, né? Então, a gente está com alguns parceiros nesse sentido, e penso eu que também seja algo que esteja crescendo aí, não só aqui, mas em diversas regiões do país, justamente como eu falei, pelo avanço clínico, né? O avanço clínico acaba que a gente, para dar o suporte da produção e da qualidade, né, do que está sendo feito, a gente acaba entrando junto, né, nesse contexto. Também atualmente eu sou vice-coordenador da pós-graduação em microbiologia aqui, da UFBA, então também já deixo aí para quem está assistindo, é aluno de graduação, de pós-graduação, quer trocar alguma figurinha ou está desenvolvendo algum projeto. O meu contato está na apresentação, mas eu passo depois no chat também, para vocês ficarem à vontade, porque também tem essa questão aí da pesquisa, do ensino da pesquisa, né? Se alguém se identificar ou tiver algum projeto, enfim, algo relacionado, a gente pode conversar sem problemas. A pesquisa justamente é isso, né? É a gente tentar agregar para conseguir desenvolver cada vez mais e melhor, né, o que a gente propõe. Ricardo, desculpa te atrapalhar, só para tirar uma dúvida. À vontade. As análises que vocês fazem em parceria com o LACEN? Eu fiquei confuso nessa parte, porque teoricamente esses produtos são sujeitos ao LACEN fazer essas análises, né? E aí vocês pegaram para fazer? Como que foi isso? Não, é o seguinte, Gabriel, assim como lá no Rio Grande do Sul, a gente presta, como a gente fazia, né? A gente presta o serviço para o cliente, para o privado. Entendi. Terceirizado, digamos assim, entendeu? Sim. Como se fosse uma análise terceirizada. Uhum. O LACEN, claro, ele faz, mas no sentido de vigilância, né? Porque ele é um órgão público. Sim. E a gente emite o laudo como um laboratório terceiro do cliente, é um controle do cliente, que inclusive quando vai à vigilância, a LACEN, tem que fazer os diversos controles, né? Então eles mostram o nosso laudo
Ah, o entendi, órgão, né? Para entendi. Agora vigilância. entendi. Isso, é Valeu. como se fosse assim, eles não têm a estrutura Aham, lá local e terceirizam, como se fosse um sim. laboratório terceirizado, só que Uhum. aqui é vinculado à universidade, mas não é É nesse análise lugar, fiscal, né? É né? nesse nicho. É, porque você estava falando, né? Eu fiquei pensando sobre isso, onde estava encaixando. Agora eu entendi aonde se encaixa dentro desse esquema. Sim, sim. Não que a gente não possa, né? Evidentemente, Aham. pode ser que se surjam parcerias justamente por ser público, né? Sim. Mas o nosso foco, né, digamos assim, da rotina é com o setor privado, né? Então, eles Uhum. terceirizam para nós, terceirizam a Uhum. análise para nós, né? Sim. Agora entendi. Bom, Obrigado. mas então, passado aí as apresentações, também eu gostaria de dizer que a minha, digamos assim, área de atuação é uma microbiologia voltada para industrial, né? Voltada para produto farmacêutico, cosméticos e os correlatos, né? Produtos para a saúde em geral. Até quando eu conheci a Janaína, que foi num curso aí no começo do ano que a gente fez no NCQS, aí na Fiocruz do Rio, o pessoal, muitos ali eram da parte clínica. E aí, Sim. realmente, a minha experiência de clínica é muito limitada, só que eu aprendi um pouquinho na graduação, que faz muito tempo. Então, mas a microbiologia é uma ciência mãe, né? É muito diversa. Então, a minha área é restrita aí aos produtos farmacêuticos e é o que eu pretendo aí passar um pouquinho para vocês. Eu coloquei aqui as referências logo no começo, porque às vezes no final dá um aperto de tempo, etc., a gente acaba esquecendo de comentar. E como eu imagino que tenham aí muitos estudantes que talvez não trabalhem em específico com a área, mas que possam aí desenvolver um interesse. Então, eu coloquei aqui para citar já os nossos guias principais, assim, para consulta, né? Evidentemente, como a gente trabalha com avaliação da qualidade, é claro que as nossas normas mães, né, são as leis, né? Até eu brinco em aula com os alunos que a nossa Bíblia é a farmacopeia, então a gente segue primariamente, né, o que está descrito, que é mandatório na farmacopeia. Então, como fonte de consulta, a farmacopeia brasileira, no volume 1, ela tem alguns volumes, né, a farmacopeia. No volume 1, a gente acessa lá pelo Gov, é direcionado para o site da Anvisa e aí acessa, né? A gente tem o acesso gratuito aí da farmacopeia. O volume 1, que a gente chama de métodos gerais, lá tem um capítulo, né, com várias sessões que tratam dos ensaios microbiológicos. Então, lá vai estar descrito, né, os ensaios tanto para produtos não estéreis quanto para estéreis, endotoxinas e assim por diante. Então, é uma fonte de leitura para quem tiver interesse e quiser saber detalhes das técnicas, né? Também a segunda referência é o livro da professora Terezinha, que é em nível nacional, é a grande referência didática, que é o controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. O título é amplo, controle biológico, mas porque envolve ali também tudo que é de cunho biológico, né? Então, o livro traz alguns ensaios em animais, etc. Mas tem vários capítulos do livro que trata da parte da avaliação da qualidade microbiológica. E aí, como ele é um livro, a linguagem é mais acessível, traz um histórico das técnicas, traz um comparativo do que é feito no Brasil, do que é feito nos Estados Unidos. Então, didaticamente, assim, é uma leitura mais fácil, menos técnica, né, do que as farmacopeias. E aí, para finalizar, também a gente segue muitas referências das farmacopeias internacionais, então, seja europeia ou americana. Então, às vezes, na ausência de alguma especificação, de alguma técnica, ou muitas vezes acontece uma atualização,
nessas farmacopeias internacionais para depois a gente ir internalizando, que é o caso que eu vou comentar mais ao final, do ensaio de pirogênios em coelho, que tem a ver aqui com a proposta dos produtos injetáveis, que a farmacopeia europeia agora há pouco lançou, né, uma nota que a partir do ano que vem está excluído o ensaio em coelhos e lançaram ali outras alternativas, né? Então, certamente é uma tendência que acontece às vezes, né, fora do Brasil, mas a gente acaba certamente se adequando até para ter um alinhamento internacional, e devido até à importação, exportação, as multinacionais, né? Então, isso certamente a gente acaba também se adequando, né? Então, de referências, eu deixo essas referências que eu acho que é a base, né? E aí, seguindo, então, a gente iniciando o tema, né? A proposta era trazer uma microbiologia aplicada a produtos injetáveis, tá bem? Mas antes de chegar no específico, que é um subgrupo, né, dos produtos aí farmacêuticos e produtos para a saúde, eu vou fazer uma breve introdução para chamar a atenção de vocês e para fazer vocês pensarem um pouquinho na importância da microbiologia para essa área, né? Aí eu sempre brinco também em aula que cada um puxa para o seu lado a sardinha, como se diz, né? Então eu sempre tento vender bem o peixe em aula para os alunos despertar atenção, interesse, né, etc. E aí, então, aqui eu trago para vocês, né, algumas imagens de produtos para a saúde em geral. Então, no primeiro ali nós temos, né, um produto injetável, o número 1. O número 2 é um algodão. Então, ali ainda diz não estéril, né? Então, pode ser para qualquer finalidade, até para remover um esmalte, por exemplo. Aí nós temos aí um curativo cirúrgico, nós temos uma bolsa, que pode ser uma solução fisiológica, né? O 5 ali, uma maquiagem. O 6 cápsulas, um omeprazol. O 7, um colírio. O 8 é um shampoo. O 9 aí é um produto de uso tópico, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem, fazer com que vocês pensem, é que a gente tem aqui diversos produtos de uso, seja para saúde ou cosmético, finalidade de embelezamento, para medicamento em específico, mesmo a gente que é da área, né, no caso, eu sou farmacêutico, a gente está muito acostumado a pensar medicamento efeito. Eu ainda falo assim, bom, tu vai numa farmácia, qual é a primeira coisa que a pessoa pergunta? Olha, funciona? Então, a gente atrela muito medicamento ao princípio ativo, ao fármaco. E, evidentemente, porque é uma coisa... como é que se diz? Quase cultural, né? É uma coisa instintiva. Cultural, né? É uma coisa instintiva porque tu vai fazer o uso de algum produto para, no caso de medicamento, né, ou como prevenção, ou para tratar algum mal-estar, alguma doença. Então, mesmo a gente da área, é instintiva, era essa palavra, a gente associar medicamento ao princípio ativo. E princípio ativo em si, quando a gente fala se funciona ou não funciona, está muito atrelado a doseamento, que é quantificar, de forma geral, né, quantificar o fármaco. Porém, o princípio ativo, claro, é muito importante, ele está naquela dosagem que ele tem que estar. Então, o paracetamol, 500 miligramas, dipirona, 500 miligramas, que tem na apresentação do produto. É claro que é muito importante a gente ter essa segurança de que realmente está naquela dosagem ou na variação permitida. Porém, a gente precisa pensar seja medicamento ou os outros produtos que eu coloquei aí nessa imagem, a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla, nos outros requisitos que são exigidos para esse produto. No caso, né,
aqui em específico a microbiologia. Então, qual é o impacto, né, de ter uma contaminação microbiológica nesses produtos? Então, o produto ele pode estar lá com a dosagem, ele pode estar funcionando muito bem, mas e se ele está com uma carga microbiana, ou acima do permitido, ou se ele está com um patógeno? Então, muitas vezes a gente acaba não pensando, né, nos outros requisitos de qualidade que são exigidos, né, para esses produtos. Junto a isso, deixa eu passar aqui, os medicamentos e produtos para a saúde em geral, né, cosméticos, os próprios correlatos, eles são produzidos e eles são destinados ao uso em diferentes partes do nosso corpo. Então, pode ser que a gente use um produto de forma tópica, pode ser que a gente administre, como está aí na imagem, aqui no 4, na região ocular, pode ser que a gente faça, né, uma injeção, pode ser que seja por via oral. Então, além da gente ter diferentes produtos, que foi aquela imagem anterior ali que a gente viu, inclusive diferentes formas farmacêuticas, porque um era semissólido, outro é sólido, outro é líquido. Os produtos, eles são também destinados a diferentes vias de administração. E aí isso, que é o que agora a gente vai conversando e montando um raciocínio, isso tudo tem uma implicância microbiológica muito grande. É claro que, dependendo, tem muita diferença eu administrar algo na minha pele, no meu braço, e eu injetar algo, né? Seja intravenoso, subcutâneo, tem muita diferença nisso. Então, os requisitos microbiológicos também eles diferem baseado aí nessa série de fatores. Outra coisa que é importante a gente pensar também, estou numa live aqui. Outra coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, que os produtos eles são destinados a diferentes públicos. Então, algo que talvez não tenha um dano para mim, como um adulto saudável, pode ser que para um outro adulto que, mesmo que seja passageiro, né, nesse momento ele não esteja saudável, ele esteja com alguma deficiência imunológica, pode ser que para ele acarrete algum dano à saúde. Então, a gente tem uma população que é diversa, seja de adultos, seja de crianças, seja de idosos. Então, os requisitos eles são feitos também considerando o uso universal. Claro que salvo, né, quando tem aquela indicação específica, uso pediátrico, etc. Mas, de maneira geral, os requisitos, e isso inclui os requisitos microbiológicos, eles são feitos pensando numa população como um todo. Então, às vezes, uma carga microbiana realmente reduzida ou pode ser que não cause um dano para um adulto saudável, mas para um outro público pode ser que realmente seja algo assim que comprometa, né, a saúde do indivíduo. Então, é importante que a gente pense nesse contexto todo. E aí, dependendo da via de administração, dependendo do estado de saúde da pessoa, aquela carga microbiológica presente, digamos assim, ela pode simplesmente causar um leve mal-estar, né, às vezes um mal-estar, uma irritação, no caso aqui na região ocular, né, pode ser que não se desenvolva, não chegue a desenvolver uma infecção, seja uma coisa muito transitória, muito passageira. Agora, dependendo do tipo de patógeno, dependendo da carga, da quantidade, e associado ao estado de saúde do paciente, pode ser que se tenha aí situações, né, um pouco mais agravantes. Então, essa questão, né, da contaminação microbiológica e dos requisitos, por que tem aquele requisito? Porque o setor regulatório ele pensa muito nesse sentido para instituir as especificações que a gente deve cumprir. Então, é sempre nesse contexto
considerando a via de administração, considerando a população como um todo, né? E os diferentes tipos de produto, por exemplo, né? Um produto líquido, ele tende a ter uma contaminação maior ou a manter uma contaminação maior pela questão da água. O micro-organismo é vivo, precisa de água, né? Ou, às vezes, um produto de origem natural, que naturalmente, intrinsecamente pela origem, ele já vem atrelado da matéria-prima, uma carga microbiana um pouco mais elevada que um produto sintético que é produzido em laboratório, a pHs extremos, a temperaturas extremas. Então, é um conjunto, né? É um conjunto de fatores que levam aí as especificações, né? E aí, com isso, que é digamos, o tema, né, que a gente vai abordar, com isso que a gente consegue avaliar a qualidade dos produtos, que aí se executam os ensaios, né, os ensaios que são requeridos para poder realmente certificar se o produto está adequado, né, para o uso clínico, né, ou consumo, né, no caso, se não for medicamento. Professor Ricardo, a gente tem um comentário de uma participante, da Luana, ela é membro, inclusive, do canal. Obrigada, Luana, pela sua participação, por se tornar membro. A Luana coloca aí, né? Estamos com um surto de produto oftálmico para elucidar. Polivinil pirrolidona, ai meu Deus, iodo, relacionada à conjuntivite neonatal. Nossa, estamos estudando adequação de metodologia para analisar o produto. O senhor quer falar alguma coisa a respeito? Aí pode ser dois, pelo que ela comenta, talvez seja aí a substância química que esteja causando, né, esse processo, mas pode ser duas vias, né, ou os ativos, né, da formulação que podem estar causando isso, ou muitas vezes há uma contaminação microbiológica atrelada a isso. Tem um fato que eu sempre comento em aula, que teve isso é relatado nos livros, inclusive esse da professora Terezinha. Nos anos de 1960, nos Estados Unidos, ocorreu uma série de casos de cegueira em algumas pessoas, né? E aí eles não sabiam o que era. Infelizmente, né, muitas vezes acontece na clínica para a gente conseguir estudar e adequar, fazer as adequações. E aí eles foram investigar e o que estava causando essa série de cegueira eram rímel, né, eram produtos de maquiagem que entravam em contato com a região dos olhos, que estavam contaminados com Pseudomonas aeruginosa. Então, eles foram investigar essas pessoas, o que elas tinham em comum, né, que estavam acontecendo essas lesões na córnea e alguns casos de cegueira. E aí, com os estudos lá, eles observaram que os produtos estavam contaminados com Pseudomonas, e Pseudomonas, ela, além de causar infecção, ela pode lesar a córnea e evoluir, né, para um caso de cegueira. E aí, tanto é que, a partir disso, que produtos de uso tópico, em geral, se acessar as normas lá, é requerido, produto de uso tópico não precisa ser estéril, mas é requerido a ausência de Pseudomonas aeruginosa. Então, só para comentar aqui, né, um episódio relacionado, então se observou na clínica algo e aí já se restringiu. Mas pelo que eu entendi que ela comentou, acho que é uma questão do ativo, né, e não seria a desconfiança, né, e não de uma contaminação ali correlata, né. Ela pergunta também se a gente vai falar sobre inativantes. Os inativantes eu até comento brevemente na sequência ali, mas no sentido de adequar para o ensaio que a gente realiza, seja um ensaio de esterilidade, por exemplo. Se o produto ele é multidose, ele tem um conservante, a gente tem que inativar a ação do conservante para poder executar o ensaio. Não sei se foi nesse sentido que ela perguntou, mas a questão dos inativantes que a gente trabalha é isso, para não, digamos assim, mascarar o meu resultado.
porque a formulação que tem conservante, às vezes está contaminada, mas tu não enxerga. Então, na hora de executar o ensaio, seja para produto não estéril ou estéril multidose que tem conservante, para executar o ensaio, eu tenho que inativar para eu poder visualizar, que é uma questão da técnica, né? Sim. E Mas temos nesse uma sentido. temos uma outra pergunta aí, a gente dá prosseguimento. É do Jonas de Mello. Muito obrigada, Jonas, por você estar aqui conosco novamente. Jonas já foi nosso palestrante, é uma pessoa que conhece sobre indústria farmacêutica, engenheiro químico. Olha, eu fazendo propaganda, né? Aí ele coloca: professor Ricardo, hoje a Expat, é isso? Norma Europeia de Excipientes Farmacêuticos ainda é inicial no Brasil. Qual seria o principal risco atrelado em plantas químicas que produzem recipientes? Tendo em vista que a norma é bem rígida, mas os produtos não estão seguindo o mesmo critério da indústria farmacêutica. Qual que é o nome dele mesmo, Janaína? Jonas. 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 Realmente, aí teria que se avaliar o caso a caso, né? Dependendo do que a indústria química, né? Provavelmente se é de insumo, se é para abastecer a farmacêutica, etc., né? Então teria que se verificar o que seriam os requisitos que se devem ser cumpridos, né? E qual é o produto final, né? Qual é a finalidade, qual é o impacto que isso iria agregar no produto final. A gente costuma dizer, né, que o produto, até a própria questão da contaminação microbiológica lá no produto final. O micro-organismo ele vem de algum lugar. Ele não se cria lá no produto final, então ele vem de diversas fontes, né? Então, dos insumos, do princípio ativo, do operador, do maquinário, do processo em si, tudo vai carreando até a gente chegar no produto final, que ele pode estar com uma carga lá X, aí depende, né? Se ele vai passar por um processo de esterilização terminal ou não, mas tudo é fonte, todo o processo, né? Desde a matéria-prima, que se é no caso de uma indústria química, né? Tudo é fonte agregada, no caso aqui da microbiologia, né? Para aquela carga final, né? No produto farmacêutico ou para a saúde em geral, né? Perfeito, obrigada. Bom, mas aí seguindo, é o seguinte, a qualidade microbiológica, então, falando em qualidade, quando a gente fala em qualidade microbiológica para produto, para saúde em geral, a gente sempre pensa em 2 pontos, que é o que eu trago aqui para vocês, que é a presença de micro-organismo, na verdade seria presença ou ausência, que seria um parâmetro qualitativo, pode ou não pode? Pode ter ou não pode ter? Presença ou ausência? E aí, se pode ter uma carga microbiana. O quanto que pode? Que daí seria um parâmetro quantitativo. Bom, pode ter uma carga microbiana, mas o quanto que pode? Então é importante que a gente saiba que mesmo que seja um produto para uso oral, para uso tópico, existem limites. Limites microbianos. Não só em função de causar algum dano à saúde da pessoa, que é a primeira coisa que a gente pensa, mas a própria interação, porque microorganismo é vida, ele tem um metabolismo, então a própria interação microorganismo-formulação. Esse microorganismo, ele tem enzimas, que enzimas ele tem? Ele está se alimentando, falando numa linguagem bem coloquial, daquela formulação, ele está produzindo alguma toxina, ele está alterando, por exemplo, um pH que vai, talvez, prejudicar o processo de absorção, etc., até chegar lá no efeito farmacológico, né? Então, os limites, né, mesmo que se tenha uma carga microbiana, existem limites em função dessas questões, né, obviamente, a segurança do paciente, mas também a própria qualidade, aí seria uma qualidade de efeito mesmo, né? Interação micro-organismo, formulação. Falando nisso, ainda terminando uma contextualização, que foi até o que eu já antecipei, né?
Aqui eu só trago brevemente um fluxograma de um processo genérico de produção, né, de um produto qualquer, que ele começa desde da matéria-prima, seja uma síntese ou um recebimento, né, de uma matéria-prima, digamos, importada, que isso é muito comum, e a qualidade tem que ser atestada, né, inclusive microbiológica, pelo tempo de estocagem, etc., né? Essa matéria-prima ela vai para uma quarentena, é avaliado pelo controle de qualidade, aí envolve ensaios físico-químicos e microbiológicos, né? Após aí essa passagem pelo controle de qualidade, se tudo ok, vai para a produção. E aí na produção que a gente transforma aquela massa, né, em um produto final destinado aí à população. E aí no processo de produção em si, aí também se envolve várias etapas que a gente pode estar atrelando aí uma carga microbiana para esse produto. Depois do produto ele ser finalizado, ele volta para uma quarentena, até ele ir para o controle de qualidade, e aí sim, estando tudo ok, ele é liberado para comercialização, e ainda assim, né, por vezes, ocorre o que a gente chama de desvios de qualidade, e tem as notificações de farmacovigilância, então é observado, né, que é algum produto que está no mercado que não cumpre algum parâmetro, às vezes não é tão crítico, mas às vezes, inclusive, de produtos que não estão estéreis ou estão com uma carga de endotoxinas acima do permitido. Então, felizmente, são as exceções, né? Porque hoje em dia a gente tem, principalmente se falando em indústria, né? Se tem uma automação, uma padronização hoje em dia bastante grande, muito diferente do que com os avanços tecnológicos do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Então, realmente, né, pelas próprias exigências normativas, se tem um controle muito grande, mas, por vezes, ainda ocorre. Então, a questão microbiológica no produto final, a gente chama, né, que é o bioburden, que é a carga microbiana no produto final. Aqui é só um resuminho, que ela pode vir de diversas... Ela vai sendo, né, carreada, né? Então, matéria-prima, o processo, material de acondicionamento, aí chega aquela carga final lá no produto. E aí, no caso da parte da microbiologia, é o que a gente avalia. Então, o produto final, aquela carga, né? Se ele tem uma carga, se ele tem ou não tem micro-organismo, quais e qual é a carga, né? Se tem, qual é a quantidade. Então, isso é atrelado a todo esse processo. E aí, muitas vezes, eu falo também em aula que a gente é muito acostumado a ser normativo no sentido de cumpre ou não cumpre, tá bom ou não tá bom. Mas, na verdade, o laudo, ele diz muito mais do que se o produto está aprovado ou reprovado. Então, principalmente para quem trabalha no setor, na indústria, aquela informação, por mais que o teu produto ele esteja de acordo, mas às vezes ele está no limite. Ou às vezes, há 3 meses atrás, a carga estava lá embaixo e agora já aumentou. Então, o laudo, as análises servem como um preventivo, como um caráter, né, de investigatório para evitar um problema maior e, imagina, né, às vezes desperdiçar um lote que quantas unidades vai ter, além do risco, a questão de recurso, a questão de tempo, né? Então, as análises, elas servem também, né? O controle em si, para trazer essas informações para a gente, os alertas, né? Olha, o que aconteceu? O que mudou? O que mudou na produção? Mudou, às vezes, numa escala menor, é nítido, muda o operador, a pessoa está de férias, ou o grupo. Aí, às vezes, entrou pessoas que não estão tão conscientizadas, não estão tão treinadas, principalmente microbiologia, que é algo sistemático, é algo padronizado, né? Então, essas questões, né, das análises, desse monitoramento, que o controle da qualidade é um monitoramento, né? Também são bem importantes, assim, porque trazem essas informações.
Mas aí aqui, pessoal, só trouxe como um escrito aqui de produtos não estéreis e estéreis. Os produtos não estéreis são aqueles que é permitido uma contaminação e não há problema nisso. Então, são produtos de uso tópico, de uso oral. E os produtos estéreis são aqueles que a gente vai pular as nossas barreiras de defesa, ou algumas naturais, e aí se tornam mais críticos, né? Que são os produtos injetáveis, que são produtos aplicados para a região ocular, que é mais sensível, né? E aí os produtos estéreis se requer a ausência, né? A ausência de carga microbiana, micro-organismos viáveis, né? A ausência. Aí aqui só mostrando rapidamente, não vamos aprender, né? Então, tem muita diferença da gente passar um produto na pele, mesmo que às vezes a pele pode estar lesionada, pode estar com fissura, também aí é um outro caso, né? Mas a gente tem barreiras naturais, e outra coisa é a gente injetar alguma coisa que eu vou estar pulando essas barreiras de defesa naturais do nosso organismo, né? Os produtos, então, que são exigidos aí o caráter estéril, como eu falei, todos, aqui eu coloquei no título da apresentação, produtos injetáveis, mas tudo que é destinado à via parenteral, seja material médico hospitalar, também é exigido, né, o caráter estéril. E aí, junto a isso, que muitas vezes a gente faz alguma confusão, também é importante que a gente saber o conceito, né, de apirogenicidade. Então, esterilidade é uma coisa, esterilidade é o produto ser estéril, e ele não ter nada de micro-organismo vivo, né, a ausência de micro-organismos viáveis capazes de reprodução. E isso é estéril, né, é um produto estéril. Agora, o produto ele é considerado apirogênico, e o requisito é apirogênico. Pirogênio ele é a questão de febre, né? O termo piro, né? Fogo, que vem do grego, são substâncias capazes de elevar a temperatura corporal e causar febre. O pirogênio, o termo geral é esse: qualquer substância capaz, né, de elevar a temperatura corporal. E para a produção farmacêutica em si, falando agora um pouquinho mais restrito para medicamento, né? Os produtos de uso parenteral, então esses injetáveis, eles devem ser considerados apirogênicos. Por quê? Porque os pirogênios, o maior representante dos pirogênios, né, o de maior impacto para produto farmacêutico, são as endotoxinas. As endotoxinas, elas são bastante tóxicas para o nosso organismo. Uma quantidade muito, mas muito baixa de endotoxinas pode causar uma série de reações no nosso organismo, que é como se fosse um processo infeccioso desregulado, exacerbado, e a pessoa aí, ela tem inicialmente uma febre alta, e dependendo daí da carga, né, das endotoxinas, a pessoa pode vir a óbito, ela tem um choque letal e vir a óbito. A endotoxinas, é importante que a gente saiba que a endotoxinas, que é o maior representante pirogênico, né, o de maior impacto para produto farmacêutico, a endotoxinas, ela é um lipopolissacarídeo da parede celular somente de bactérias gram-negativas. Então, eu posso não ter nada vivo na minha formulação, o produto pode estar estéril, não tem nada vivo, está estéril. Agora, ele pode ter uma carga de endotoxinas. A endotoxinas, ela é o LPS, ela é uma estrutura não viva. Então, são atributos diferentes. Por isso, quando a gente... vocês podem até procurar, deixa eu ver se eu tenho aqui, quando a gente vai pegar um produto injetável, ele aparece, eu acho que eu não coloquei a imagem, vocês podem ver na bula ou na própria embalagem, estéril e apirogênico, porque são duas coisas diferentes e são dois requisitos necessários, que é estéril e apirogênico. O estéril, evidentemente, para produto injetável, é justamente pela questão da infecção, tu está pulando as barreiras de defesa e tu está injetando isso que vai se espalhar, né, rapidamente pelo sistema circulatório, pelo nosso organismo. Então, a questão da esterilidade é devido a isso, tu está introduzindo algum patógeno, né,
E a questão da pirogenicidade é por ela ser bastante tóxica, a endotoxinas, né, que é o principal agente pirogênico, contaminante, é pela questão da severidade, né, da toxicidade para o nosso organismo. Então, por isso que é os dois requisitos, né, estéril e apirogênico. Aí aqui algumas coisas eu já comecei, eu vou passar brevemente em função do tempo. Aqui é o conceito de pirogênios, eu já comentei. Os pirogênios, eles podem serem de diversas fontes, porque o conceito é qualquer substância capaz de elevar a temperatura corporal, porém, o grande contaminante farmacêutico são as endotoxinas. Por quê? Porque endotoxinas é de gram negativa, e gram negativo é muito comum a gente ter nos processos, porque gram negativo está muito associado à própria água. Então, esses produtos injetáveis, todo o processo, mesmo que seja um poliófilo, se utiliza água na produção. Então, é facilmente passível de ter uma contaminação por endotoxinas. Ou, por exemplo, se a gente pegar esses outros injetáveis, como os hormônios, os imunobiológicos, biofármacos, que são produzidos, alguns deles, né, em Escherichia coli, em bioreator. Coli é gram-negativa. Então, tu separar o hormônio que é produzido lá naqueles bioreatores, o hormônio que é produzido das bactérias, né, gram-negativas, é um processo bastante complexo. Então, às vezes, a contaminação... E são produtos injetáveis, né? Se pegar o próprio hormônio do crescimento, somatropina, expresso em Escherichia coli. Escherichia coli é gram-negativa. Então, às vezes, não é só a contaminação pela produção, mas pela origem de obtenção do fármaco, no caso desses biofármacos, que alguns, né, dependendo da técnica, né, pode ser expresso em alguma gram-negativa, né? E aí, certamente, associado aí a uma possível contaminação por endotoxinas. Bom, mas passado aí essa contextualização, né, da microbiologia aplicada, o que a microbiologia, o que a gente estuda de microbiologia aplicado, né, aos produtos, passado aí essa fundamentação aí, então, os produtos farmacêuticos, os requisitos, aí especificando um pouquinho para os injetáveis parenterais, né, no caso da endotoxinas e esterilidade. Agora eu vou trazer para vocês exemplos práticos dos ensaios da rotina laboratorial, né, dos ensaios de controle de qualidade. Bom, tem um produto injetável, quais são os requisitos, como que é o ensaio, como que a gente executa, né? Então, é o que eu vou trazer aí na sequência. Eu separei os dois ensaios, né, microbiológicos, o ensaio de esterilidade, e na sequência eu vou comentar do ensaio de endotoxinas, tá bem? O ensaio de esterilidade... Oi? Não, acho que não. Não? Marcos falou alguma coisa? Gabriel falou alguma coisa? Não. Não? Tá bem. Seguindo, o ensaio de esterilidade, ele é um ensaio justamente para avaliar os produtos, né, injetáveis, se eles estão livres de contaminação microbiológica, né, de micro-organismos vivos, né? Então, todos os lotes que são produzidos, eles são avaliados, né, pelo teste de esterilidade, tá? Aqui na sequência eu trago para vocês os fatores, antes de mostrar como que é o ensaio, o preparo, né? O pré-ensaio, os fatores que vão afetar aí o desenvolvimento desse ensaio. Então, nesse slide aí vocês podem observar que eu cito elenco 3 fatores que são importantes, que é o ambiente, os operadores e a preparação das amostras e dos meios. O ensaio de esterilidade, até como
muitos ensaios microbiológicos dessa área farmacêutica. A execução do ensaio em si, depois de tudo pronto, eu falo para os alunos, parece fácil, parece tranquilo. Agora, tu chegar, tu tá com tudo nas condições, né, perfeitas que devem ser para execução, muitas vezes é aí que a gente acaba tendo problemas, ou pela complexidade, né? No caso aqui, a gente vai avaliar um produto estéril. Então, todos os materiais, todo o meu processo tem que ter um cuidado muito grande, tem que ser tudo, obviamente, estéril também, porque a chance de ter um falso positivo é muito grande. A chance de eu inserir uma contaminação na minha amostra, ela é muito grande. E aí a gente tem que ter certeza que se o produto está estéril ou não está estéril. E aquela contaminação, se tem ou se não tem, ela é fidedigna à minha amostra e não ao processo, né? Não a algum erro analítico. Então, aqui, a questão do ambiente, o requisito para avaliar um produto estéril é o mesmo da produção do estéril. Então, eu não posso simplesmente chegar num laboratório, num fluxo laminar, e fazer um ensaio de esterilidade. O requisito é o mesmo da produção, que é o quê? Eu tenho que ter uma área limpa, uma sala classificada, uma pressão, inclusive, positiva. Então, aquele design que a gente chama de cebola, né? Tu vai entrando no núcleo, tu vai ter diferentes níveis ali de requisitos microbiológicos, e de eu entrar numa sala para outra, numa sala mais crítica, o ar sujo não pode entrar. Então, tem que ter uma pressão positiva, que quando eu abro a porta, o ar ele só esteve sendo expulsado, não pode entrar um ar de uma área menos crítica, né? Aí, evidentemente, além da sala, né, ela ser classificada, aí a gente trabalha nas cabines de segurança biológica. Então, no mínimo, tem que proteger, né, operador, produto e ambiente, que seria uma classe 2. Aí, dependendo do produto, pode ser um tipo A, ela pode ter uma recirculação, ou a tipo classe 2, tipo B2, que aí, no caso, para produtos oncogênicos, que são citotóxicos, né? Aí não pode ter recirculação, e aí tem que ser exaurido 100% do ar para o ambiente externo do laboratório, né? Então, tem uma série de requisitos ambiental para a gente poder executar o ensaio, né? Isso é normativo, está na farmacopeia, né? Aqui tem algumas imagens, né? Então, das antessalas de paramentação. Inclusive, é muito comum a gente ver, qualquer empresa, né? Mesmo dentro de uma sala, se tem uma divisão de asepsia até mental, né? Que é a história aqui que está esse funcionário sentado no banquinho. A partir do momento que ele vai para o outro lado, que é o lado mais limpo, seguindo um fluxo unidirecional, ele só vai pisar com o propé, ele não vai pisar, né, com um sapato, mesmo que seja um sapato que ele tenha trocado, que seja da empresa. Então, mesmo dentro, né, do mesmo ambiente, existe toda essa padronização justamente para evitar carrear micro-organismos para as áreas do ensaio, né, para as áreas analíticas. E aí, junto a isso, filtro EPA, piso, parede lisa, os cantos, né, das áreas não podem ser afunilados, tem que ser arredondado, tudo para evitar o acúmulo de sujidade. Então, uma série de requisitos que são os mesmos de produção de estéreis, né? Aí o outro fator aqui, os operadores, né? Então, os operadores aí têm que ser treinados, têm que estar num estado de saúde para eles não estarem dissipando carga, né? Carga microbiana além do natural, né? Do humana. E paramentação, né? Padronização, então tudo adequado, esterilizado. A própria questão da vestimenta, existe toda, né? A padronização, o macacão, ele é estéril, dobrado já de uma forma que eu pegue no macacão pela parte de dentro, porque eu não posso tocar na área externa. Então, o próprio macacão, ele vem
né, para o analista, já de uma forma que ele vai tocar na parte interna, que não vai ficar em contato depois com o ambiente. Da mesma forma, a luva, né? A luva ela já vem dobrada de uma forma que a manga da parte de dentro está para fora, para facilitar a gente colocar a luva e não... E a parte externa não tá, não, a gente não ter tocado com as mãos, né? Por mais que a gente tenha feito uma asepsia antes das mãos. Então, são detalhes que talvez possam parecer corriqueiros para quem trabalha com microbiologia, mas da mesma forma, como são uma série de detalhes, é muito fácil, numa distração, a gente cometer algum equívoco, né? Algum esquecimento, e aí pode ser que comprometa. No caso aqui da esterilidade, é presença ou ausência, né? Então agora a gente vai ver na sequência ali, tu coloca a tua amostra em contato com o meio, turvou, está reprovado, se cumpriu todos os requisitos, né? Então realmente todo o processo, até tu chegar na hora de inocular a amostra, realmente é bem crítico e a gente tem que ter a certeza que fez todo o protocolo, né? De acordo. Uma outra questão aqui, eu vou passar em função do tempo brevemente, mas já entra aqui no aspecto da amostragem. Então, tendo os cuidados com o ambiente, operador, aqui já entraria no preparo da amostra, que a gente tem que ter um cuidado também. Lá na farmacopeia, eles trazem a questão da amostragem. Então, dependendo do número de unidades do meu lote, eu vou separar tantos por cento para fazer o ensaio. Então, isso é importante, porque a gente observa que, às vezes, os clientes, eles não percebem ou não têm esse rigor, né? E é exigido, porque é uma questão farmacopeica, e muitas vezes até por questão de custos. Mas eu não posso fazer em 3 unidades só do meu produto, porque é um produto caro. Então, a gente tem que, tecnicamente, né, dizer, olha, certamente se está definido lá, porque foi estudado e tem que ser a amostragem mínima em função do tamanho daquele lote, né? Então, existem tabelas, né, na farmacopeia, separado aí para diversas classes de produtos, que a partir disso a gente traz tanto o número de unidades mínimas, que é importante, quanto também o volume. Após eu selecionar as unidades, quanto que eu vou inocular, quanto que eu vou utilizar no meu ensaio. Então, se eu tenho um produto que é 100 ml, é 1 ml, é 10 ml, é 20 ml daquele produto que eu vou utilizar no ensaio. Então, a farmacopeia, lá no volume 1, no capítulo de esterilidade, né, ela traz não só para produtos líquidos, mas às vezes produtos que a gente fica mais na dúvida. Correlatos em geral, né? Então, mas quanto que eu tenho que pegar do algodão, do magase, qual é a metragem? Então, tudo isso a gente consegue... Confesso que não é tão direto, mas a gente consegue extrair as informações necessárias. Bom, a questão do preparo da amostra envolve, selecionando a amostragem, né? Aí a gente vai para o preparo da amostra. Na farmacopeia, eles trazem diversos tipos de fluidos para preparo. Então, água peptonada, alguns caldos. Isso vai variar muito dependendo do tipo de produto. Produtos que são um pouco mais complicados a gente trabalhar, a gente preparar, são semissólidos. Em geral, produtos com caráter oleoso. A gente tem que aquecer, tem que tentar dispersar com algum solvente orgânico, como eu coloquei ali, miristato de isopropila. Então, assim, produtos que não são hidrossolúveis, a gente tem, às vezes, uma dificuldade nesse preparo. Não é tão direto assim, tão simples, pela própria questão de tu conseguir ou solubilizar ou dispersar nos meios indicados, nos caldos, né? Os meios de cultura indicados para o teste de esterilidade são esses dois, que é o caldo. A gente trabalha com caldo, né? Então, são meios líquidos. O caldo tioglicolato e o caldo caseína soja. São esses dois. O caldo tioglicolato,
ele tem na sua composição, né, substâncias que vão provocar o ambiente, na parte, num terço superior, o ambiente aeróbico, e no 2/3 inferior do caldo tioglicolato é um ambiente anaeróbico, justamente para pegar, né, se tiver, os micro-organismos anaeróbios. E aí, junto ao caldo tioglicolato, a gente tem o indicador de óxido redução, que é a resazurina sódica, que a gente consegue observar visualmente pela coloração. O 1/3 superior ele fica rosado, quer dizer que teve ali um contato com oxigênio, e o 2/3 inferior ele não fica nessa coloração, que é o que garante ali o ambiente anaeróbio. Então, ele pega aí as bactérias aeróbias e anaeróbias, e o caseína soja, incubado aí a 22, aí, como é um caldo aí, comum, né, de uso geral, ele pega daí não só as bactérias, mas leveduras e fungos, né? Então, para contemplar aí a grande variedade, né, de produtos aí de micro-organismos, né? Aí, evidentemente, para o ensaio, a gente tem que fazer os controles. Controle de capacidade promotora do meio. Então, na farmacopeia também é indicado, né, as cepas padrões, os meios, o que a gente deve testar para promoção, para, né, ver se está tudo adequado, a capacidade promotora, que seriam os controles positivos, né? Também os controles negativos, evidentemente, preparar os caldos, as soluções, e incubar, né, uma amostragem daquilo para provar que realmente está estéril as soluções que se está trabalhando. Junto a isso, o monitoramento ambiental e também da cabine de segurança. E aí existem requisitos que a gente usa, às vezes varia um pouco, porque a gente tem referências da farmacopeia americana, da OMS, varia um pouquinho às vezes, né? Mas são requisitos bem rígidos dos controles ambientais. E se algum controle, evidentemente, falhar, invalida meu ensaio, porque eu não tenho como confiar ali naquele resultado se os controles paralelos, né, algum deles falhar. Um outro ponto que é importante que tem a ver com a questão da pergunta, a questão dos inativantes. Sempre que a gente vai trabalhar com uma amostra que é a primeira vez, que é uma amostra desconhecida, principalmente falando em produto farmacêutico, porque produto farmacêutico, o que acontece? Produto farmacêutico ele é uma formulação. Então, ele é complexo, porque ele tem excipientes, ele tem ali tensoativos, ele tem outros agentes que não só o princípio ativo. E aí, tanto para produtos não estéreis quanto para estéreis, a gente tem que testar, aqui a gente chama de validação da bacteriostase e fungistase, que é o quê? É verificar se eu não tenho nada na minha formulação que vai falsear o meu resultado, ou seja, inibir o crescimento. Aí como é que a gente faz esse teste, assim, muito brevemente? A gente faz um controle positivo e depois faz um controle positivo na presença da amostra. Só que como eu contaminei a minha amostra com um controle positivo, que é uma carga de uma cepa padrão, é claro que tem que dar positivo aquela amostra. E às vezes o que acontece? Às vezes, por exemplo, a esterilidade é simples, a interpretação. Não pode turvar nada. O meio lá não pode turvar. E aí, se eu contamino, eu pego a minha amostra, contamino com uma cepa padrão e não turvou nada, não faz sentido, porque eu contaminei com um padrão. Isso significa o quê? Olha, tem alguma coisa na formulação que está impedindo de eu enxergar essa turvação. Mas não é que não tenha carga, porque eu contaminei com um controle positivo. Então, esses controles, eles são fundamentais para a gente garantir que o resultado seja fidedigno, que o resultado seja real, e não que a gente está com um problema analítico. Às vezes acontece, e aí entra a questão dos inativantes. Se a gente tem algum problema relacionado a isso, a gente pode ou diluir mais a amostra, porque daí está diluindo os interferentes, ou adicionar neutralizantes. Na farmacopeia, a gente tem uma tabela, principalmente para conservantes, né?
Então, produtos estéreis multidose que tem conservante, existe alguns já, sabidamente pela literatura, né, alguns agentes que a gente pode trabalhar para tentar neutralizar essa ação. Então, isso aí tudo está lá na farmacopeia. Bom, mas aí, finalizando a questão do ensaio de esterilidade, passado toda essa questão dos controles, a gente faz o ensaio de duas formas. Ou o ensaio direto. O ensaio direto nada mais é do que eu pegar a minha amostra e mergulhar ela dentro do caldo, dos dois meios de cultura. Simplesmente a pegar, seja se é um catéter, se é um fio cirúrgico, se é um algodão, se é uma gaze, se é um parenteral, aí um injetável qualquer, um produto líquido, né? Eu pego lá e inoculo diretamente no caldo. Qual os problemas que pode ter? Às vezes eu tenho amostras que nunca eu coloco o mergulho no caldo, ela provoca alguma reação, às vezes é alteração de pH, às vezes alguma amostra que tem sal, e a própria amostra, só de eu inocular, ela causa já uma turvação. Aí eu tenho dificuldade na leitura, porque o meu parâmetro é a turvação. Então, a inoculação direta, ela é uma das possibilidades, que é simplesmente colocar minha amostra, né, mergulhar dentro do meio. Simplesmente eu digo porque é isso que ocorre, mas é claro que tu tem toda a manipulação, tu tem que pensar, por exemplo, se tu vai trabalhar, tu quer fazer a esterilidade de um fio cirúrgico. Aí tu tem que pensar que na hora de tu manipular, tu tem que ter uma pinça para pescar, para pegar o fio, tu tem que ter uma tesoura estéril para cortar, ou às vezes é um outro tipo de amostra que, às vezes, a largura do tubo tu não consegue mergulhar lá dentro. Então, é uma série de fatores que tu tem que pensar, baseado na experiência, para simplesmente tu pegar lá e mergulhar. Na hora que tu tá lá na cabine, né, com todo o macacão, paramentação, tu não pode esquecer nada, porque tu tá ali executando, né? Então, toda essa questão do material correlato, o que tu vai utilizar, o que tu precisa para executar o ensaio, é fundamental. Além da inoculação direta, a gente tem o sistema indireto, que se chama, que seria a gente filtrar a amostra, e aí, se a gente tem carga microbiana, ela fica retida no filtro, e aí a gente pega esse filtro e mergulha o filtro no meio de cultura. A inoculação indireta, ela serve para produtos que são filtráveis. Então, tudo que é hidrossolúvel, né, que é filtrável, a gente consegue fazer a inoculação indireta. Tem uma grande vantagem que a gente consegue concentrar a amostra, a gente filtra um volume muito grande. Então, se eu quiser filtrar 1 litro de amostra, é mais representativo. Só que tem que ser algo que é filtrável, e aqui, a depender, pode envolver uma maior manipulação, porque eu vou ter uma etapa a mais, né, que seria uma filtração, depois eu vou ter um filtro ali, que eu vou ter que mergulhar esse filtro nos caldos, né. Hoje em dia, a gente tem já, evidentemente, a maioria das empresas de médio porte para cima, já existem sistemas, né, dispositivos que fazem essa filtração automática, tanto da minha amostra quanto a inoculação do filtro com o meio de cultura. E isso diminui muito o manuseio tradicional humano, de tu pegar uma bomba a vácuo, um Kitasato, lá na cabine e filtrar. Hoje em dia se tem esse sistema automatizado. É claro que tem de algumas marcas, né, hoje em dia. É claro que para adquirir, né, o sistema existe um custo atrelado, mas evidentemente pela segurança, quem trabalha na rotina, é claro que é um investimento que vale a pena, além da segurança de diminuir o manuseio, a praticidade do tempo, né, de tu estar executando. E aí a esterilidade em si, ela é isso. Então a gente tem que ter todos os cuidados, né, para garantir que a segurança, né, da contaminação do ambiente, operador, preparo dos materiais, etc. E depois a execução em si, que pode ser uma inoculação direta, são 2 meses de cultura,
ou a inoculação indireta, que envolve a filtração. O resultado é o quê? A esterilidade tradicional, a gente incuba por 14 dias, justamente, mas por que é um tempo tão longo? Porque a gente tem micro-organismos que são fastidiosos, que demoram para crescer. Então, para a gente ter uma segurança que não cresceu nada, a gente incuba por 14 dias. É claro que isso, para a indústria, é um tempo muito longo. Na farmacopeia já existe, inclusive na brasileira, um capítulo de métodos alternativos ao teste de esterilidade tradicional, baseado em biologia molecular, metabolismo microbiano. Só que, assim, envolve aí uma questão de equipamentos, às vezes é uma citometria de fluxo, às vezes é um sistema que eu preciso de kits, né, de reação para ver se tem um metabolismo lá de mitocôndria, ribossomos, então às vezes envolve um custo muito grande nisso. E, embora seja permitido, tu tem que provar na tua validação que esse método alternativo ele é equivalente ao tradicional de esterilidade. Então, embora esse teste tradicional de esterilidade ele envolva um tempo muito grande, mas se tem uma segurança desse teste, porque ele é executado aqui no Japão, em qualquer lugar, então já se tem uma base muito grande. E esses ensaios mais novos, né, qual que é a grande limitação deles? Às vezes não se tem um amplo estudo, uma ampla segurança de aplicação por uma gama, né, variada de produtos. E o ensaio ele tem que funcionar aqui no Japão e nos Estados Unidos, né? Então, o futuro dessa área, assim como de outras da microbiologia, certamente é avançar, né, para esses ensaios baseados em biologia molecular. Mas ainda não é a nossa realidade, também muito em função de custo, né, etc. Janaína, me alonguei, né? Quanto tempo eu tenho para finalizar só endotoxinas aqui? Não, vamos lá. Eu não sei quanto que tem de endotoxinas para Uns 10 falar. minutinhos. Uns 10 minutos dá para passar uma ideia. Porque senão a gente faz parte 2, tanto faz. Sim. Assim, fica a seu critério. Eu não sei qual o tempo que o senhor tem. Não, tudo bem. Eu vou passar brevemente e aí, né, se houver interesse do público, etc., a gente pode fazer um recorte, né, e detalhar melhor algum método, né, etc. Além da esterilidade, que assim, a gente foi observando, parece simples, mas quem trabalha com microbiologia sabe que todo o processo, na verdade, os cuidados, né, são muito críticos. E aí, imagina a esterilidade. Passou 14 dias, e aí tu tá na dúvida, porque turvou lá, deu contaminado. E aí tu vai reavaliar teu processo, e aí, imagina, né, tu perder meio mês. Mas para resolver em relação à esterilidade e a endotoxinas na indústria, qual seria melhor? Que são dois ensaios exigidos, né? Então não tem qual melhor, tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Não, sim, mas qual melhor no caso, vamos supor, passou na esterilidade, mas na endotoxina reprovou. E aí, para fazer essa análise de risco, para conseguir assim, detectar qual desses dois, né? É isso que eu queria saber, assim, para que o dono da empresa vai ficar mais nervoso quando chegar o resultado de reprovação. O mais crítico para resolver é endotoxinas, porque a esterilidade, a grande maioria dos produtos, tu faz uma esterilização terminal. Então, que já é o produto no final, né? Então, assim, tu tendo o teu processo adequado, validado, não sofrer alteração, ele vai estar estéril. Agora, a endotoxinas, ela é termoestável. Então, não é um ciclo qualquer de esterilização que vai destruir, que vai inativar endotoxinas. Então, a endotoxinas, ela é mais crítica porque ela é mais difícil, realmente, mesmo que seja por filtração ou um processo térmico, ela é mais resistente, ela é mais difícil da gente ou inativar ou eliminar, né, do que
um micro-organismo em geral que a maioria, por uma esterilização, a maioria dos produtos, tu faz esterilização terminal. Então, tu consegue sanar a esterilidade. Agora, endotoxinas é mais complexo. Entendi. Professor, eu sugiro que a gente faça uma parte 2 para não fazer a endotoxina correndo, para não fazer a endotoxina correndo, né? A gente tem um comentário também, ou uma pergunta, né, Marcos? Tem? Eu vi alguma coisa. Ó. Qual a alternativa para análise de uvas que não cabem no tubo de esterilidade? E se passarmos para frasco shot, a gente afeta a separação das fases do caldo de estíbulo-colato? Olha, como alternativa, tu pode... Se tu está tendo dificuldade, né, que seria uma inoculação direta, tu pode ou fazer um esfregaço com suave, uma coleta da luva, né, talvez seja até mais representativo. Tu pega um suave estéreo, faz toda uma amostragem da superfície e aí tu vai mergulhar o suave no caldo, né? Ou o que a gente faz às vezes com o produto tu faz uma lavagem, por exemplo, às vezes tem aqueles equipos muito grandes, né, hospitalar. Aí tu não consegue mergulhar aquilo no meio, né? Porque tem que ter um... Aí o que a gente faz? A gente lava com uma solução estéreo o lumen interno, e aí aquela água, né, aquele fluido de lavagem, a gente filtra e faz a inoculação direta. Então, ou no caso da luva, ela pode, com suave, né, coletar, ou lavar a luva com fluido, e esse fluido tu inocular ou filtrar. Então, que eu enxergo de alternativa, assim, se não for fazer o direto, né, a luva, até porque o material às vezes vai boiar, né, que é isso, eu acho que ela quis dizer. Então, mas ela pode coletar com suave, e o suave tu mergulha. E ela pergunta, né, se passar uma parafuso se afeta a separação das fases, né, se colocar a separação das fases do tiolicolato, né, porque eu acho que ela põe, né, se ela misturar. O ideal é que a resazolina fique acima, né, do material, isso, né, isso, para que não... Justamente ela que vai fazer a oxirredução, né? Isso. Olha eu respondendo, é isso? Não, isso aí. Então, eu não quero que corra, né? Porque é um assunto muito, muito interessante, mesmo para a gente, né? Como o senhor falou, o canal não é direcionado somente para a clínica, né? É uma microbiologia que a gente fala de todos os assuntos, né? Inclusive o Marcos, que coloca isso numa fala boa, assim, que a gente fala de fungo, vírus, né? A gente não tanto aos micro-organismos quanto às áreas da microbiologia, né? A gente já falou de microbiologia têxtil, microbiologia de cosméticos, microbiologia... Então, assim, não vamos correr, não, se o senhor me permitir. Não, claro. A gente encerra. A gente pode marcar uma segunda palestra já começando nesse slide. Começa nesse slide aqui. O bom está tudo pronto. Uma parte 2. Já está pronto, né, doutor Ricardo? Isso, porque aí a gente faz no mês que vem, vê um horário com a Jana, combina. Exatamente. É um assunto muito interessante, com muito detalhe, e aí, para não se tornar uma coisa cansativa, a gente pode fazer isso. E aí eu vou tentar trazer algumas imagens, etc., que também facilita, né, assim, para o pessoal visualizar. E realmente a endotoxinas, assim como eu julgo, né, que eu estava falando que a esterilidade é uma micro tradicional, óbvio que tem que ter todos os cuidados, mas é uma micro tradicional. Agora, a endotoxinas, o ensaio em si, não é tão fácil assim, às vezes, de entender ou o planejamento, sabe? Tem uma série de fatores que podem influenciar no ensaio. A gente estava até aqui, agora foi no fim do ano, né? Nós recebemos umas amostras, era só o veículo, era um veículo estéreo, né? Oleoso, injetável, oleoso, que era de uma farmácia de estéreis, que ele estava validando o processo, ele queria testar, ainda não estava com
com fármaco, era só o veículo oleoso. E aí ele mandou para a gente fazer esterilidade e endotoxinas. Esterilidade, ok, beleza. A endotoxinas a gente ia fazer e a técnica, né, que a gente usava era com o lisado do amebócitos do Limulus, que é a técnica do LAL ou LAL, que as pessoas chamam, que é um reagente biológico que é derivado lá das células sanguíneas do caranguejo. E na presença de endotoxinas, ele coagula. Forma um coágulo, né? E aí a gente foi começar a fazer e não coagulava aquilo lá. E a gente fazia o quê? O controle positivo, que era o quê? Eu contaminava que é o spike que chama, contaminava o veículo oleoso com o padrão de endotoxinas e não coagulava nunca, não coagulava. E aí nós falando com o dono da empresa lá, olha, esse veículo aqui está com problema, a matriz, porque por ser matriz oleosa, interferia na leitura do resultado, na coagulação. E ele não conseguia entender. Ele, não, professor, mas olha, a empresa lá me explicou, tu coloca assim, ó, o lisado na presença da amostra, se não coagulou, que tá bom, meu produto tá bom. Daí eu falava, não, mas Rodrigo, é o seguinte, eu tô contaminando a tua amostra com um padrão. Então, tem que dar positivo, porque eu estou adicionando uma carga ali. E se eu fazendo positivo eu não estou tendo reação, como que eu vou confiar no teste? Eu não tenho como confiar. Só que ele era só o dono, ele não era da área, né? Mas ele demorou muito para entender a questão. Daí depois ele aceitou. O resumo da missa, Janaína, eu vim aqui para a faculdade porque eu não aceitava não conseguir resolver isso. Teimoso. Eu vim o fim de semana, o final de ano, vim umas 2 semanas e gastando, porque o reagente, o lisado é caro, né? Aí eu, bom, não consigo fazer. Tem que fazer uma extração, alguma coisa no processo, água, óleo, porque o lisado ele é para amostra hidrossolúvel. O resumo da história é o quê? Ele mandou as amostras para uma empresa que vende o lisado para eles validarem lá o processo de extração. Conseguiram resolver, mas demorou agora. Foi agora, fim de julho, que ele falou, ó, professor, conseguimos fazer. Porque daí o combinado foi o seguinte, eu falei para ele assim, falei, olha, Rodrigo, tenta negociar com a empresa, porque eles têm disponibilidade do reagente, né? Se eles conseguirem resolver essa interferência, a gente compra deles. Começa a comprar o reagente só deles, né? Para executar, porque tu vai ter demanda mensal, ele vai ter, né? Aí foi esse o acordo. Mas a indústria demorou uns 5 meses para conseguir contornar esse problema da matriz. Então, Nossa. ainda essas técnicas analíticas ainda envolvem isso, né? Não é simplesmente tu tem que garantir que aquele resultado, cara, é isso que eu estava dizendo, né? Aquele resultado, ele é fidedigno à amostra, eu não estou tendo nenhum interferente. E ainda mais, é claro que a gente tem que trabalhar com tudo, né, com a mesma criticidade, mas ainda mais para esses produtos que podem ter um impacto muito grande na saúde, né? Sim, sim, por isso merecemos uma live só dessa. Eu já agradeço a sua disposição de dizer sim para a gente. Claro. Eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente. Como vocês ouviram, nós vamos ter uma outra live de endotoxinas com o professor Ricardo. Breve, a gente coloca no canal a nova data. Tá bom? Tá combinado assim. Muito obrigada, professor. Excelente, 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 excelente. É um conteúdo extenso mesmo. Eu passo a palavra para o Gabriel, depois o Marcos Vinícius, e o senhor fecha a live no final, fazendo qualquer comentário ou mensagem que o senhor desejar, tá bom? Gabriel. Nossa, eu estou aqui, assim, impactado. Brilhante a aula, a exposição. Enquanto o Ricardo ia falando, né, explicando as coisas, foi passando um filme na minha cabeça, porque a gente trabalha com essa parte, não especificamente com os testes, né, a gente faz identificação dos contaminantes no laboratório que a gente está, mas a gente precisa entender a área como um todo, né? E aí o Ricardo falando, explicando, foi passando assim o filme, da amostra entrando lá dentro, aí o pessoal fazendo toda aquela preparação da amostra, e de como isso é complexo, né? Então, para quem não é da área, para quem está
assistindo a live depois, que vai ver, são muitos detalhes, né? E o professor Ricardo trouxe isso para a gente. Porque não é simplesmente fazer um teste se você não tem os controles da sala, se você não segue uma farmacopeia, que é importantíssimo, que ele traz isso para a gente, né? Ele mostra para a gente também a parte dos limites de contaminante. Então, assim como o pessoal se surpreende, né, quando fala que os alimentos têm uma perninha de barata, um inseto, alguma coisa assim, eles também se surpreendem quando falam que os medicamentos podem ter uma contaminação microbiana, né? E aí é importante que a gente saiba que a legislação também está arrochando cada vez mais para que a gente tenha uma diminuição, assim, a nível de quase zero, né, se for possível para alguns produtos, para que a gente tenha mais segurança na utilização desses produtos. Então, perfeito, assim, maravilhoso, e endotoxina realmente é uma coisa à parte, que vai dar mais 1 hora, assim, de explicação, e o pessoal vai gostar muito. Agradeço o convite do Micromeio e agradeço o professor Ricardo por essa explicação maravilhosa. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Marcos Vinícius? Bom, só tenho a agradecer ao doutor Ricardo por essa 1 hora e meia de uma pós-graduação. Acho que quem está aqui, quem vai ver depois gravado, vai aproveitar bastante. Tem muito detalhe, é muito legal essa área da microbiologia. Como a Janaína falou, nós somos um canal laico, nós falamos de vírus, fungos e bactérias, e dentro da micro falamos de tudo, então, inclusive da microbiologia industrial, né? Como eu falei, ontem foi engenharia, hoje é microbiologia, então a gente tenta abranger da melhor maneira possível todos os aspectos de um profissional que escolhe a biologia, né, ou biomedicina, ou farmácia para trabalhar, ou químico, né, também, somos laicos, incluindo os químicos, que a gente consiga falar de todo mundo em uma linguagem fácil, de que você não precisaria ir para um congresso para falar com o doutor Ricardo, você está falando com ele aqui na internet, mandando pergunta para ele aqui, tá bom? Gabriel, obrigado pelo seu tempo com a gente aqui, suas palavras. Janaína, obrigado. Professor, o seu fecha live. Amanhã, sexta-feira, teremos outro assunto trepidante, começando às 7h30 aqui no canal. Bom, eu só tenho a agradecer a Janaína pelo convite, a todos aí pelas perguntas, pelas participações. Eu fico à disposição, tá? O meu contato, podem conversar comigo, se ficou alguma questão, né? Podem entrar em contato e já deixamos aí combinado a próxima com calma, né? Um recorte para a gente ver endotoxinas, que realmente é um assunto aí que também dá para discutir bastante. Seria isso. Uma boa noite a todos. Obrigada. Porque lembrando, gente, a agenda de professor é difícil. Muito obrigada, gente. E assim, o senhor fechou a live, mas eu vou comentar aqui que por si só a farmacopeia precisa de um POP, né? Para utilizar a farmacopeia, né? Gente, tchau, boa noite para todos. Tchau, tchau.